Olá, nosso grupo irá apresentar neste vídeo um trabalho sobre a engenharia genética com destaque o uso da biotecnologia na produção de insulina. Em uma rápida explicação, como todos devem saber, a insulina é um hormônio produzido no pâncreas e que exerce como papel central na homeostase da glicose, ou seja, no nível de glicose no sangue. Além disso, ela reduz a produção de glicose pelo fígado e aumenta a captação desse hormônio nos tecidos adiposo e muscular. Por isso que sempre ouvimos falar que a insulina é tão importante em tratamentos de diabetes, que ao controlar o nível de glicose no sangue, também consegue auxiliar na regulação do metabolismo, atuando como uma opção frente à deficiência parcial ou total da insulina, que quando é insuficiente o hormônio é mal absorvido pelo organismo. Assim surge o diabetes, uma condição que causa inúmeras complicações a longo prazo, como neuropatias, problemas renais, cardíacos e visão. Desde que Frederick Banting, em parceria com Charles Best, descobriu a insulina em 1921, pacientes diabéticos começaram a ser tratados com insulina advindas de animais abatidos. Bem, como a estrutura química do hormônio nesses animais é apenas um pouco diferente da humana, o procedimento funcionava bem nos pacientes. Essa descoberta representou um grande avanço científico, pois, até então, a única forma de tratamento para o diabetes era uma dieta altamente restritiva e grande parte dos pacientes não tinha expectativa de vida alta, pois era comum os médicos não identificarem. Além disso, como não existia um tratamento específico, em questão de semanas ou meses depois do diagnóstico, quando havia quase todos os pacientes iam a óbito. Como tínhamos pouca tecnologia na década de 1920 comparada a hoje, eram necessárias cerca de 4,5 toneladas de pâncreas de animais para produzir aproximadamente 450 gramas de insulina purificada. Além disso, apesar da semelhança entre a insulina bovina e suína, a insulina humana, sua ligeira diferença causava reações imunológicas em alguns pacientes que acabavam produzindo anticorpos contra o hormônio, neutralizando sua ação. Então, no início da década de 80, a biotecnologia revolucionou a síntese de insulina. Pesquisadores já haviam decodificado a sua estrutura química em meados da década de 50. E em 1977, utilizando técnicas de engenharia genética, uma equipe de pesquisa havia inserido um gene do hormônio de rato em uma bactéria transgênica, que então produziu insulina, criando assim uma nova rota de produção. Em 1980, com as mesmas técnicas, a empresa de biotecnologia Genentech anunciou que havia produzido insulina ao introduzir o gene humano do hormônio em uma cepa de bactéria Escherichia coli. A Genentech formou parceria com Eli Lilly, o que trouxe a insulina humana engenheirada ao mercado em 1982, com o nome comercial Mulin, a primeira droga recombinante no mundo. E em estudos químicos e farmacológicos, a insulina humana recombinante provou ser indistinguível da pancreática. Assim, a biotecnologia permitiu que pacientes diabéticos tomassem insulina virtualmente idêntica à insulina natural humana, com isso reduzindo as possibilidades de complicações relacionadas ao sistema imunológico do paciente. Atualmente, esse procedimento também é realizado utilizando células de leveduras, já que elas secretam uma molécula de insulina humana quase completa, com estrutura tridimensional perfeita. Isso minimiza a necessidade de procedimentos de purificação caros e complexos. A Saccharomyces cerevisiae é a levedura predominante para a produção de insulina em larga escala. Além das cepas de Escherichia coli e leveduras, animais transgênicos e sistemas de expressão vegetais também podem ser empregados para a produção deste hormônio recombinante, diminuindo assim os custos. Desde que foi sintetizada pela primeira vez, os pacientes diabéticos precisavam injetá-la com uma seringa diretamente na sua corrente sanguínea, sendo essa a única maneira de inserir o hormônio no corpo. Atualmente, pesquisadores têm buscado dispositivos e diferentes formas de insulina para serem utilizados como uma alternativa à seringa, como células produtoras de insulina, adesivos de insulina e, mais recentemente, um pâncreas artificial. A tecnologia de DNA recombinante foi apenas o estopim das maravilhas que a biotecnologia é capaz de fazer para melhorar as condições de saúde de pacientes diabéticos. A maioria dos medicamentos biotecnológicos é recombinante e esta pode ser a chave para o tratamento ou cura de outras doenças humanas letais, assim como foi para o diabetes. Isso é tudo bem, pessoal.